gente em sintonia. Rádio Chapecó com você todo dia. Amiga da gente, está sempre presente, trazendo sempre muita informação. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia. Hoje é 4 de abril de 2020. São 8 horas e é com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita. Programa que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui pela rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, que são filiadas à Federação Espírita Catarinense e que pertencem à 12ª União Regional Espírita. E este programa tem como objetivo trazer temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possamos debater, possamos abordar sempre à luz da doutrina espírita. Nós já estamos ao vivo também pelo Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou seu comentário, sua colaboração, através da live do Facebook, onde você pode também não só ouvir, mas ver este programa. Hoje nós temos um banner, né, com o tema do programa, inclusive, que está disponibilizado já na live. Pode também entrar em contato através do WhatsApp 2049 1212, o telefone fixo 2049 1200, ou ainda também pelo site da Rádio Chapecó, www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó. Temos também um canal no YouTube e um perfil no Instagram. E você, ouvinte, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e outras casas também da região, e pode ver também os anúncios dos próximos programas, outros assuntos que nós iremos tratar. Hoje, na equipe de trabalho desta manhã, teremos 2 colegas que estarão trabalhando de forma remota por telefone, dada toda esta situação em função do coronavírus. A Paula de Lima, da Associação Espírita Leocádio José Correia, e também o Josué Gamborge, da Associação Espírita Nosso Lar, e este que vos fala, Ayrton Rigoto, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Eu estarei aqui no estúdio e os 2 colegas, a Paula e o Josué, estarão acompanhando e nos auxiliando de casa por telefone. Antes de darmos início à nossa conversa de hoje, queremos registrar também o nosso agradecimento para aqueles que, de alguma forma voluntária e anônima, contribuem para que este programa possa ir ao ar todas as semanas, e bem como aos nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvirmos o seu recado, a Escala Construtora e a Imobiliária Nostra Casa.
A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Estamos de volta com o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Hoje, o nosso tema será Parábola do Semeador. Então, nós vamos começar fazendo a leitura da parábola, para que possamos resgatar, o momento onde Jesus faz essa narrativa, e aí depois nós vamos fazer uma abordagem sobre vários aspectos do grande ensinamento que essa parábola traz para nós. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, e em torno dele logo reuniu-se grande multidão. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, e a terra onde havia caído existia essa condição. Mas, levantando-se, o sol as queimou e, como não tinham raízes, secaram. Uma terceira parte caiu entre espinhos, e estes, crescendo, as sufocaram. E a quarta parte, finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas outras sementes 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Esta parábola está no Novo Testamento, em São Mateus, no capítulo 8, versículos 1 a 9. Muito bem. Antes de nós fazermos o comentário diretamente sobre o conteúdo da parábola, eu convido a nossa amiga Paula, bom dia, Paula, bom dia, Ayrton. Isso, tudo bem? Para nos explicar por que Jesus, Paula, falava tanto por parábolas. Ele utilizava muito essa estratégia para levar conhecimento para as pessoas. Então, é uma excelente parábola para a gente começar a compreender todas as demais parábolas. Jesus, sendo o maior professor de todos, ele se preocupava que os seus alunos fossem entender, aprender. E ele contava essas histórias porque ele sabia que ficariam marcadas para toda a eternidade. Inclusive os seus discípulos, assim como nós nos perguntamos hoje, por que Jesus contava tantas histórias? Os discípulos fizeram a mesma pergunta para ele: Mestre, por que você fala por parábolas? E ele respondeu que porque nem todos que o ouviam estavam escutando, que nem todos que viam as coisas que ele fazia estavam vendo, Nem todos tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. E que, nesses casos, mais tarde eles compreenderiam. Mas eu acho sensacional o contexto em que Jesus se coloca para contar essa parábola do semeador. Por quê? Estando reunido uma multidão de gente, ele sobe no barco para contar essa história. Quando ele percebe que há um público muito grande, ele sempre dá uma grande lição. E a parábola do semeador é uma grande lição que serve para a humanidade em todos os períodos da sua história. Que a gente vai falar mais sobre ela hoje. Não vamos dar spoiler antes da hora, Ayrton? Isso. Paula, só o Henrique aqui da rádio, da técnica, está me pedindo
para que você e o Josué, reduzam um pouquinho o retorno de vocês aí, o áudio que vocês têm, que vocês estão acompanhando também a rádio, diminui só um pouquinho, senão ele pode dar a microfonia aqui. Tá, ok. Muito bem. E sobre as parábolas, né, Paula, Jesus sempre utilizava, como tu colocaste, né, e pelo questionamento até que os apóstolos fazem para ele, por que ele falava por parábolas, e sempre nas parábolas, as parábolas são histórias, né? Era uma grande forma que ele tinha, porque muitas vezes as pessoas que escutavam aquela história não tinham uma percepção para se fazer alguma coisa de forma diferente. Então ele vinha, contava uma história, e o personagem, né, principal que fazia parte daquela parábola, muitas vezes as pessoas se identificavam e percebiam que poderia fazer as coisas na vida de forma diferente. E ele também tomava muito cuidado e usava sempre linguagens da época, né? Toda essa semeadura, esse formato está bastante associado com a forma como os próprios produtores daquela época também falavam, né? Muito bem. Vamos então para a explicação que Jesus mesmo, ao concluir a parábola, fez para as pessoas, porque, claro, mesmo as parábolas que a gente vai ler hoje, a gente ainda tem dificuldade para compreender. Então, na época não era diferente, né? E Jesus, então, após contar a parábola, ele explica o que ele estava querendo dizer com aquela história. Então ele continuou dizendo: escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado do coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. E sobrevindo alguns reveses, perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e muitas vezes até de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem, logo, aos cuidados deste século e a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em terra boa, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, Jesus esclarece, fazendo uma associação de que o conhecimento que ele trazia, né, aquela mensagem que ele trazia, cada um recebia de alguma forma. E é sobre isso que nós vamos então agora dar continuidade. Josué está na escuta conosco, Josué? Bom dia. Eu acredito que tenha saído a ligação do Josué. Voltou? Pode me ouvir bem? Legal. Oi, Josué. Vamos lá. Então, Jesus faz a explicação. Como que nós podemos trazer esse esclarecimento dele para os nossos dias, né? Porque nós também temos ainda, somos todos um pouquinho de cada desse solo. Como que nós podemos trazer isso para os nossos dias? Bom, nós temos, em todas as parábolas de Jesus, nós temos lições riquíssimas, né? De grande conteúdo espiritual, assim, muito profundo. Então, o semeador, quem vem a ser o semeador, para a gente trazer, né, para a nossa realidade atual? Nós temos duas perspectivas, Ailton, tá? E demais ouvintes. A primeira perspectiva é a que coloca Jesus como sendo o semeador. Nós teríamos um grande jardineiro, tá? Um grande semeador,
que cuida do seu jardim, que é exatamente Jesus de Nazaré, e as sementes seriam as lições do Evangelho. Exatamente como as parábolas que nós já tratamos aqui, algumas outras delas, né? E hoje nós estamos tratando dessa parábola do semeador. Todas as lições que Jesus deixa para os seus discípulos, todas as lições que ele menciona para o público da época em que ele fez as suas pregações, são sementes. E os solos são os nossos corações. São diferentes tipos de solos, como nós veremos a seguir, né? As sementes que caem na beira do caminho, que caem em solo pedregoso, que germina, mas os espinheiros a sufocam, e aquelas que caem em terra fértil, né? Então, os solos seriam os nossos corações e nossas mentes. De que maneira essas sementes penetram e conseguem achar ressonância em nós, nas nossas ações? Essa seria uma primeira perspectiva. Um segundo ponto de vista é a gente tratar as sementes como sendo os nossos próprios pensamentos. Aquilo que nós lançamos no terreno, que por sua vez seria a nossa casa mental. É como se a nossa mente fosse um terreno para ser fertilizado ou frutificado, não é? Como se fosse uma grande plantação. O que é que nós estamos lançando lá? Que sementes são essas? São sementes de otimismo? São sementes de fé? São sementes de amor? São sementes de solidariedade? Ou são as sementes de pior qualidade, que são relacionadas a orgulho, a ressentimento, a egoísmo, a pessimismo, inclusive, né? No momento que a gente vive hoje, o pessimismo campeia. Então, de acordo com a qualidade da semente que nós lançarmos, nós teremos uma colheita correspondente. E isso, Ailton, é muito importante frisar que quem faz a opção por estas sementes somos nós mesmos. Tá? Nós é que vamos escolher. Quando nós acordamos de manhã, a gente pode ter a opção. A gente tem essa liberdade, tem esse livre-arbítrio. Quais sementes eu vou arremessar, eu vou plantar no terreno da minha casa mental? São essas duas perspectivas, Ailton, que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Aí, Ailton. Oi. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Ainda nessa questão que o Josué coloca muito bem, que ele fala das sementes como ideias, né? O terreno como a nossa mente. O solo, ele também vai nos dizer muito de que tipo de mente nós temos. Nós comentávamos, enquanto estudávamos esse tema, que há pessoas que têm um solo mais pisado, mais duro, né? Uma mente mais fechada. E há pessoas que têm um solo mais fértil, uma mente mais aberta para estudar, para aprender, para descobrir. Então, a gente também pode sondar por aí, na parábola do semeador, que tipo de mente nós temos, se o nosso coração é um coração que está aberto a receber o bom, o belo, ou se nós estamos fechados. Também nos convida a refletir. Muito bem. Que tipo de solo somos nós, né? Como estamos recebendo todas as oportunidades que a espiritualidade coloca no nosso caminho, em forma de conhecimento, principalmente, né? E que todas as religiões estão abertas e que são as grandes oportunidades de nós recebermos de uma ou de outra forma o conhecimento divino, né? Por meio dos ensinos de Jesus, dos ensinos do Evangelho, e como a gente está receptivo a tudo isso, né? Isso nos caracteriza como os diversos solos que Jesus nos colocou. São 8h17. Lembramos que você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó, AM 1330, e também pelo Facebook, o qual você pode acessar e pode fazer as suas colocações, a sua participação. Temos também o telefone 2049-1212,
que é o WhatsApp, ou 2049-1200, que é o telefone fixo. E nós temos várias participações já aqui. Temos o João, que sempre está conosco também, a Cirlei, a Neide, a Aline, a nossa querida amiga Sandra, que também está participando, o Evandro, a Eliana. Temos muitas participações aqui. Obrigado a todos por estarem conectados conosco. Bom dia para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Estaremos aqui levando o pequeno conhecimento que temos, mas buscando esclarecer e auxiliar para a nossa conduta diária. Paula, ainda escutando essa parábola, a gente pode ter a impressão que, de repente, né, Jesus fala que o semeador deixou cair algumas pelo caminho e algumas caíram em alguns terrenos que não estavam preparados para aquelas sementes. Então, perdeu-se sementes. Então, poderia até pensar que esse semeador foi descuidado. E como Josué falou, o semeador é Jesus, que veio, nos trouxe todo o seu exemplo, nos ensinou tantas coisas e que ainda nós não demos os frutos esperados. Será que ele realmente estava tão descuidado assim, ou são os solos, não só da época, como os solos de hoje, né, que somos nós, que ainda estamos, de repente, muito envolvidos com o mundo material e não estamos prontos para render aqueles frutos tão esperados pela espiritualidade? Olha, são várias considerações que nós podemos fazer acerca disso. Uma delas, o próprio Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso da cultura hebraica, da cultura da época, ele conta que, diferente da agricultura que nós temos hoje, na época de Jesus, os terrenos não eram arados como são hoje. Era tudo misturado mesmo, gente. A terra fértil com a terra mais pisada, com a terra com um pouco de espinhos e ervas, mas eles semeavam naquele grande solo misto. E aí a gente vai fazendo as análises das diferentes porções de terra, porque nós percebemos que a produção é diferente. Mas interessante que na primeira parte, quando ele diz que na estrada mais pisada, que ficava à beira do caminho por onde as pessoas passavam, as sementes não germinavam. Por quê? Não apenas por causa do solo. Nós temos um item importante, que são os passarinhos que passaram e comeram a semente. E aí nós podemos também pensar, quem são os passarinhos, o que eles representam nesta história? E aí a dona Terezinha de Oliveira, que também é uma grande pesquisadora da doutrina espírita, que escreveu a obra Iniciação ao Espiritismo, ela vem nos trazer que às vezes esses passarinhos, eles representam aqueles nossos irmãos que não querem que a gente se encaminhe para o caminho do bem. E a gente sabe que existem muitos que querem nos desvirtuar, assim como há muitos que querem nos ajudar para nos manter no bom caminho. O próprio Jesus, quando fala que aqueles que são como o solo pisado à beira do caminho, vem o espírito do mal e os toma a lição, não é? Nós sabemos que há um mundo invisível que nos cerca. E muitas vezes nós temos boas ideias, nós cultivamos bons pensamentos que de repente, somem, né? Por quê? Às vezes nós não conseguimos manter o nosso campo mental com as ideias saudáveis, porque às vezes vem outras influências que se sobrepõem. E nós somos influenciados o tempo todo. Então, essa parábola de Jesus nos convida também a ficarmos vigilantes em nossos pensamentos, para que não venham os passarinhos e retirem de nós aquela semente que foi depositada pelo Cristo. Então, as pessoas que ouvem e nada absorvem passam por diversas provações, muitas vezes, para tentar mudar. Conhecem várias doutrinas, mas não se encontram em nenhuma delas, não conseguem fazer germinar. Então, nós temos a condição de uma mente que até recebe a semente, mas não consegue fazer germinar nada nesse primeiro momento. E aí Jesus vai aprofundando nos próximos solos, não é? A gente pode acrescentar também, Paula, de que além das influências que nós temos das pessoas que estão ao nosso lado, né? Não só do mundo invisível que nos cerca, porque nós temos, como você colocou, amparo, né? Dos nossos anjos, dos protetores que estão sempre ao nosso lado,
E temos também aqueles irmãos desencarnados que muitas vezes querem realmente nos transformar num solo muito pedregoso. Mas, às vezes, as vicissitudes que aparecem no dia a dia, né? Os nossos problemas diários, as provas que existem, a gente tem que saber entender. E nós temos muitas oportunidades do conhecimento, de buscar, de aprender, e às vezes a dor vem para nos ensinar e a gente não passa. Olha o momento que a humanidade está passando agora, né? Como que a humanidade se comportará como um solo? Qual será para aprender tudo que está vindo, que as pessoas estão falando, estão colocando nas redes sociais, grandes dificuldades, mas isso certamente tem um grande propósito também para nós melhorarmos. Jesus fala também de um segundo solo, aquele pedregoso, onde a semente até conseguiu germinar, mas não cresceu porque as raízes estavam muito superficiais. Ele associa este solo são aquelas pessoas que escutam, né, o conhecimento evangélico e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas não tem raízes profundas nele mesmo, dura pouco tempo. Temos muitas pessoas assim, Josué, hoje em dia. Como nós podemos analisar esta colocação de Jesus? Então, seguindo essa análise, né, bastante profunda dessa... Oi? Alô? Tipologia muito interessante, ela tem uma ideia bastante boa, quando nos remete, por exemplo, a algo duro, né? As pedras. Que solo é esse? Né? Representa exatamente aquelas pessoas que possuem as formações mentais cristalizadas, né? Ou seja, aquelas pessoas que no primeiro momento elas até se encantam com a obra de Jesus, ou até têm um primeiro contato com as ideias espiritualistas, elas entendem, e o raciocínio delas sugere que existe algo além do corpo físico, que é preciso cultivar valores do espírito, não é? Se encantam no primeiro momento, mas por não ter terra profunda, elas acabam secando na primeira dificuldade, não é? Diz a parábola, o sol vem e as queima, ou seja, na primeira dificuldade elas abandonam, ou ainda se animam no primeiro momento, mas acreditam que essas evoluções, esse sacrifício para mudar são muito grandes, não é? Ou seja, para fazer aquela reforma íntima que nós nos propomos enquanto espíritas, isto é um sacrifício que, entre aspas, está além daquilo que elas conseguem fazer, e elas se acomodam nas ideias materialistas, né? Então, estas pedras, né, podem ser vistas como condicionamentos ou reflexos dominantes da personalidade, que se expressam sob a forma de interesses passageiros e superficiais. Ou seja, a pessoa deseja ficar na superficialidade e não tem aquele desejo profundo de ir mais além, de buscar realmente uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de paradigma, né, de fazer morrer o homem velho e fazer surgir o homem novo, que é aquilo que propõe a doutrina dos espíritos. Isso lembra também bastante, Ayrton e demais ouvintes, o comportamento dos fariseus na época de Jesus, né? A perseguição da qual Jesus foi vítima, ela foi arquitetada, ela foi pensada exatamente pelos religiosos da época, religiosos entre aspas. Caifás e alguns outros juízes do Sinédrio tramaram toda aquela perseguição para a captura de Jesus, que culminou depois com a sua desencarnação no Calvário. Então, os fariseus, eles tinham domínio, né, da lei mosaica, eles tinham inteligência intelectual, eles tinham uma certa facilidade de entender a parte teórica, mas quando lhes era exigido algo mais, eles não conseguiam dar. Tanto é que eles não entendiam
a mensagem de Jesus, a mensagem de amor, a mensagem de perdão, não é? E outra, por exemplo, tem várias passagens do Evangelho em que eles ficavam muito contrariados por Jesus curar no sábado, né? Que era o Shabat da cultura da época, era reservado para o descanso. E Jesus insistia que não, que teria que curar o bem das pessoas, não importava o dia que ia ser feito. Poderia ser feito no sábado, na segunda, no domingo. Não é? Então Jesus, na época, ele rompeu muitos paradigmas e teve como resultado, né, a perseguição de pessoas cujo coração ainda estava empedernido, ainda estava pedregoso, um solo difícil de penetrar. Né? Tinha a religiosidade dos lábios, tinha uma espiritualidade de verniz, mas não conseguiam avançar para mais além quando lhes era exigida alguma atitude relacionada a amor e a caridade. Então, que terra é essa que precisa? É o ensinamento evangélico. A pouca terra é o pouco estudo, é pouca reflexão, é pouca meditação em torno desses estudos do Evangelho de Jesus. Valendo lembrar para os nossos ouvintes que a doutrina dos Espíritos, ela lança luzes sobre o Evangelho, ela faz reviver o Evangelho de forma, resgatando as lições do cristianismo de maneira pura, de maneira simples, sem distorções. Então, o que nós precisamos é colocar adubo nessa terra, Ayrton, né? Para que a semente possa encontrar terreno e removendo as pedras, que são aquelas nossas cristalizações mentais. É a dureza do sentimento. E quando você fala para a gente adubar, a terra para corrigir, o que o produtor rural ele faz isso, quando a terra não está adequada, ele toma as suas providências, usa alguns insumos e corrige ela, E então, para a gente corrigir, Josué, acredito que estarmos atentos a tudo que se passa na nossa vida. A gente passa por várias provações. As provações, elas não vêm para nos prejudicar. As dificuldades que se apresentam pelo caminho são para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, muitas vezes, o insumo que a espiritualidade usa, às vezes, é a dor. A dor para que a gente possa compreender que algumas coisas precisam ser mudadas. Se nós não compreendemos e mudamos com a vida nas nossas rotinas no dia a dia, sem necessariamente passar por momentos de muita dor, a espiritualidade ela nos manda vários recados e às vezes ela manda um jornal inteiro para que a gente compreenda o que está acontecendo. E que podemos até associar com esse momento que nós estamos vivendo hoje na humanidade. Para nós espíritas, a busca por esse conhecimento, esse esclarecimento de tudo aquilo que Jesus tão belamente nos exemplificou, acrescido do esclarecimento sobre a reencarnação, sobre a continuidade na vida, tudo isso nos auxilia muito a tentarmos nos melhorarmos enquanto solo preparado para realmente receber os ensinamentos que vêm da espiritualidade. Aceitação, aquela autoanálise diária, o que eu estou fazendo, como eu estou me comportando, perseverar na busca da prática do bem, deixar, como você acabou de falar, Josué, que muitas vezes a causa pode também ser o materialismo, deixar esse materialismo um pouquinho de lado. Hoje a gente está vendo um momento bem difícil, com decisões extremamente difíceis entre o materialismo e a vida. O que a gente precisa ponderar? Aonde está o equilíbrio entre tudo isso? É muito difícil, realmente, mas são momentos que a espiritualidade coloca no nosso caminho para que a gente possa crescer e ser melhor. São 8h32 e nós estamos ouvindo o programa Hora Espírita, programa que vai ao ar todos os sábados das 8 às 9 horas da manhã aqui pela Rádio Chapecó, AM 1330, e que você, amigo ouvinte, pode participar, fazer a sua contribuição pela live
do Facebook. Pode também usar o WhatsApp 2049 1212 ou o telefone fixo 2049 1200. Nós temos várias participações aqui, eu gostaria de citá-las. Algumas já mencionamos, a Rose, a Clenir, João, Janete, a Marisa também, nossa querida amiga que sempre está nos ouvindo. A Cirlei, bom dia a todos, saúde, paz, amor de Deus em nós, cuidem-se. Realmente, Cirlei, todos nós precisamos nesta hora, e estas horas de calamidade é onde a gente fica mais sensível. E aproveitar este momento de sensibilidade da humanidade como um todo, para a gente dar um passinho, né? E evoluir naquilo que a espiritualidade espera de nós. Pola, Jesus cita ainda o terceiro solo, que é aquele onde existiam espinhos misturados com a terra. E a planta germinou e cresceu, ou seja, as suas raízes já foram mais profundas. Mas ela ainda não conseguiu dar frutos. Como nós podemos compreender esta analogia que Jesus faz? E ele diz, quem são as pessoas que têm esta característica, né? Que recebem o conhecimento divino, compreendem, mas ainda não deu frutos. Como nós podemos explicar? A gente tenta explicar uma analogia fazendo uma nova analogia. Veja, se a semente do Evangelho, se todos aqueles ensinos de Jesus, esses bons pensamentos que a gente deve cultivar, já penetraram o solo da nossa mente, a gente já sabe que é o melhor caminho, quando penetra no solo do nosso coração, ele se converte numa ação. Então eu já sei, então agora eu tenho que fazer algo com aquilo que eu sei. Diferentemente daquele solo que germinou, mas não cresceu, do solo pedregoso, que tem o conhecimento, mas não põe na prática, né, que vive na superficialidade. Aqui, no caso do solo que tinha espinhos misturados, a prática fica misturada às imperfeições da própria pessoa. Ela não consegue pôr para fora tudo de bom que ela tem dentro dela, porque os espinhos, vamos dizer que esses espinhos sejam as imperfeições, eles não permitem, eles sufocam. Então nós podemos dizer que é uma pessoa que compreendeu, mas as raízes, mesmo sendo profundas, não são mais fortes do que as raízes dos próprios espinheiros que cresceram mais. É como se a gente estivesse todos os dias lutando, né? Qual é a planta que eu vou alimentar? A dos espinhos ou a do Evangelho? São aquelas pessoas que dizem, eu sei que a caridade é importante, mas eu tenho outras coisas que também são importantes para fazer, então eu vou fazer primeiro essas. Eu faço primeiro as coisas materiais e depois eu vou me preocupar com as coisas espirituais. Que eu tenho consciência do que é certo, do que é errado, mas eu ainda me deixo levar pelos interesses humanos. Esses espinhos, eles tomam conta da minha vida. Eu não tenho tempo para parar, para fazer uma oração, para fazer o Evangelho no lar, para ajudar quem está do meu lado, as pessoas necessitadas, para sequer dar um bom dia e conversar com alguém. As coisas do mundo, elas acabam sufocando o bem que há no nosso coração. São esses os espinhos da nossa vida. E se nós pudéssemos resumir esses espinhos que nos sufocam, nós diríamos que são apenas dois que a gente teria que erradicar, que são o orgulho e o egoísmo. A base de todas as nossas imperfeições está aí. E é difícil da gente erradicar e cortar, porque a gente não reconhece que esses espinhos estão atrapalhando o nosso crescimento. Então é necessário que a gente faça essa parada. Nós estamos tentando traçar um paralelo também com o momento que nós estamos vivendo, né? Vamos dizer que a situação em que o coronavírus coloca a humanidade seja uma oportunidade de aferir, de medir em que nível de solo nós estamos. Nós estamos passando pela dificuldade e não mudamos em nada. Os nossos hábitos, os nossos pensamentos, nós continuamos sendo exatamente quem nós somos. Então nós somos como aquele solo à beira do caminho, que a semente da reflexão nem penetrou. Ou nós estamos germinando, mas não deixamos crescer. Nós vemos que há algo que precisa ser feito, que há uma mudança necessária,
de hábitos da humanidade e não nos modificamos. Ou ainda pior do que isso, somos como as sementes que caíram, né? O solo que tinha espinhos. E vemos que há algo que precisa ser feito e não fazemos. E criticamos ainda. E paramos para ver o lado negativo das coisas. Então, são vários os pontos de vista que nós podemos traçar a partir dessa grande reflexão que é a parábola do semeador. No caso que o Josué falou do terreno pedregoso, bem, vem o agricultor e mexe a terra, né? Modifica aquela estrutura daquela terra. No caso do solo espinhoso, é necessário fazer uma poda. E às vezes uma poda drástica, para permitir que as nossas virtudes apareçam. E essa poda drástica, ela tem que ser feita por nós. Se nós não a fizermos, aí vem o tempo e nos convida, através da expiação, de provas dolorosas, a arrancar essas imperfeições que nós temos no nosso coração. A dor vai nos ajudar neste caso. Ayrton, você está me ouvindo bem? Tô, claro, pode continuar. Nós estamos aqui ainda pensando, né? Imagine se Deus nos deixasse crescer sem limites, sem nos podar. Imaginemos uma criança que cresce dentro de uma família sem limite nenhum. Qual é o resultado disso, né? Então Deus também tem as suas leis perfeitas que impõem limites às nossas imperfeições. E esses limites às vezes vêm através da dor, que nos convida a parar e a nos modificar. Eu gosto muito de uma frase de Kardec que diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Ou seja, para eu ser espírita, para eu ser um cristão, eu não preciso ser perfeito. Eu não preciso ser um solo que tenha tão somente flores. Mas eu preciso estar sempre me esforçando para arrancar de dentro de mim os espinhos que eu ainda carrego. E para me melhorar. Mudar o meu campo mental, mudar as minhas atitudes, buscar ser mais conscientes. Acho que é mais ou menos por aí que a gente pode pensar. Até porque, enquanto solo, se os espinhos, o espinheiro crescer, é porque nós não estamos podando. É eu comigo, a responsabilidade é muito grande. É difícil, realmente é muito difícil. É uma luta diária. A Lia diz aqui, na sua participação, é uma luta interna. Prestar atenção na dor ou usar a fé de forma a perceber o divino da mudança. Tão difícil quanto perdoar rapidamente. Então, Lia, olha só, é a luta interna mesmo, né? E a dor, ela sempre está no caminho para nos ensinar. Usar a dor ou usar a fé, prestar atenção na dor ou usar a fé. Eu acredito que a gente deve fazer as duas coisas, porque a fé é que vai me ajudar a suportar as dores que se aparecem pela caminhada. E o perdão que você cita aqui é um grande espinho que a gente precisa realmente podar. Perdoar, por isso Jesus falou, perdoar 70 vezes 7 vezes, porque o perdão é um exercício diário. A gente não consegue simplesmente, ainda, dadas as nossas imperfeições, e a gente acaba alimentando elas, né? A gente alimenta o espinhozinho, a gente precisa fazer esse esforço diariamente. O perdão é um educar-se para perdoar. Perdoar é muito possível, aliás, o perdão ele sempre faz muito mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado. Um grande espinho para a gente tirar do caminho. Josué, e o quarto solo que Jesus nos fala, que seriam as terras férteis e boas. Ele ainda diz que a semente lançou, cresceu e deu os frutos. A Paula falou que no solo anterior ainda existe o entendimento, existe o conhecimento sobre os ensinamentos de Jesus, mas ainda não coloca em prática. E neste caso, então, vem aquelas pessoas que procuram... Não vamos viver uma vida religiosa, não é isso. Mas é você compreender, seguir o exemplo de Jesus na tua vida, no teu dia a dia,
na tua condição, na tua capacidade, né, Josué? Então, Ayrton, é perfeito. Isso que tu colocaste é muito bem colocado. E veja que Jesus faz uma gradação na sua parábola. Primeiro, a semente cai só à beira do caminho, né? Aquele coração mais refratário. Depois, a semente cai, tinha um pouco de terra, até cresce algo, mas na primeira dificuldade, ou seja, no primeiro lance, vem o sol e a queima, porque ela não tinha raiz. E aí, continua a evolução, né? Continua a gradação. No terceiro ponto, no terceiro passo, aquela semente cai envolvida pelos espinheiros, ela cresce, mas os espinheiros vêm e a sufocam. E aí, no último nível, que seria assim o clímax, né, podemos dizer assim, na parábola, aquela semente que cai em terra boa. Aí, finalmente, nós estamos no vértice, né, desta pirâmide. Ou seja, essa pirâmide que trata dos tipos de solo e que diz respeito também aos tipos de evolução espiritual, até nós podemos dizer, né? Os tipos de percepção que nós temos acerca dos valores do espírito. Aquele que cai em terra boa frutifica, dá 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. É aquela pessoa, aquele indivíduo, que consegue converter as ações, converter as ideias, as mensagens em ações. Veja, nós já estamos há mais de 2000 anos, desde a desencarnação do Mestre Nazareno, nós estamos nos estorcegando, nós estamos nos esforçando para compreender, não é? Então, existem aqueles espíritos que já, por um esforço próprio, conseguem compreender a ideia e transformar teoria em ações. Podemos dizer o seguinte, vamos fazer um paralelo com aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o homem de bem. O que é o homem de bem? O homem de bem representa exatamente este terreno fértil. Que Kardec diz, o homem de bem é aquele que consegue, ou aquele que pratica as leis de amor, justiça e caridade. Aquele que já conseguiu colocar os interesses do outro à frente dos seus próprios interesses egoísticos. É aquele que faz o bem sem pedir nada em troca. Nós podemos chegar a esse nível espiritual? Com certeza. Quem pode chegar? Todos nós. Independentemente da condição que nós nos encontremos hoje. Eu explico por quê. Jesus, no seu Evangelho, diz o seguinte, que todos nós temos a capacidade de fazer tudo o que ele fazia. Né? Quando os discípulos perguntavam, mestre, nós não conseguimos curar como o senhor cura. Né? Ele nos dizia, e ele respondia aos discípulos, homens de pouca fé, vocês não fazem porque vocês não têm fé. Mas vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou ainda, como nos diz o codificador Allan Kardec, quando nos explica e nos deixa muito claro que nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. O Livro dos Espíritos nos traz isso com muita clareza. Todos nós podemos nos converter de terra pedregosa, de terra infértil, para a terra fértil. Depende do quê, Ayrton? Depende de uma coisa chamada vontade. Vontade verdadeira. Eu tenho vontade de mudar? Eu tenho vontade de irrigar o meu solo com o adubo do sacrifício? Eu tenho disposição de pegar o arado, a charrua, e sulcar o solo e retirar as pedras? Eu tenho realmente a vontade de colocar os meus interesses egoísticos em segundo plano? Então aí sim eu consigo criar as condições, criar o clima para que as sementes caiam neste solo para render 30, 60 e 100 por 1. E conseguir assim sermos, chegar à condição de homens de bem. Como a Paula disse antes,
reconhece o verdadeiro espírita, não pela perfeição, não pelo alto grau de espiritualidade que já se encontra, não. Reconhece esse verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Como uma frase que a gente costuma usar muito no espiritismo, né? Kardec também, não basta não fazer o mal, é preciso a gente fazer o bem, sermos proativos e realmente sermos trabalhadores que buscam propagar os ensinamentos de Jesus por meio das atitudes. Imperfeições todos teremos, né, Josué? Não tem como escapar. Todos, né, aqui que estamos nesse mundo de provas e expiações, estamos sujeitos às imperfeições, mas é tentar sucumbi-las, superá-las e realmente viver no bem. Não é perfeição, mas é viver no bem. Ok, são 8h48, estamos já nos encaminhando para o final do programa. E se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a nossa página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início, não só o programa de hoje, mas todos os outros programas estão disponíveis lá. Lá você também encontrará as edições dos programas anteriores, né, como acabo de dizer, e pedimos novamente, então, para ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nostra Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós temos uma participação hoje um tanto diferente do que normalmente nós recebemos, mas uma participação bem relevante que nós devemos aproveitar esse momento, aonde chegam as ondas da rádio, para levar um recado para as pessoas, um recado que vem do Alexandre Tobias Reck de Zars. Bom dia, queridos amigos da rádio e ouvintes. Eu estou procurando minha sogra há 20 anos. A última notícia que eu tenho dela é que morava no bairro São Pedro. O nome dela é Maria Borges e o nome do meu sogro, no caso o esposo, Frásio Rodrigues. Também meu cunhado, que se chama Jandir, o nome da minha esposa, Jandira de Fátima dos Santos. Eu moro em Schroeder, Santa Catarina, e se alguém conhece ou ouviu falar dessas pessoas, a dona Maria Borges, Frásio Rodrigues, o Jandir, e que são parentes da esposa do nosso amigo Alexandre, Jandira de Fátima dos Santos, entre em contato, ele passa o telefone dele aqui, celular 98896-5259. Como é de Schroeder, é lá naquela região de Blumenau, o DDD provavelmente deve ser 47, mas qualquer coisa via rádio também. Quem tiver informações, uma família que está distanciada há 20 anos e que acredito que todos nós gostaríamos, né, de ter os nossos familiares próximos, até pelo momento que se vive hoje, o reencontro, o entendimento, enfim, tudo aquilo que a gente encontra numa família. E quando as pessoas estão procurando, evidentemente que é porque esse sentimento verdadeiro da aproximação que une as famílias está presente. Ainda para nós finalizarmos, né, temos aí 8 minutos
até o final do programa. Pola, frutos. Que frutos são esses que a espiritualidade espera de nós? O Josué colocou várias coisas já, mas fazendo um breve resumo. O que a espiritualidade espera de nós? Afinal, hoje nós estamos, como o Josué também falou, passados 2000 anos que o Mestre dos Mestres veio e tanto nos falou, tanto nos ensinou, mas ainda a gente está... muitos nem brotou nada ainda, nem tem aquele brotinho, aquela florzinha, para que possa vir um fruto. Então, é uma coisa que nós que estudamos o Evangelho, que buscamos sempre o Cristo, nos perguntamos: será que eu não tenho mais nenhum frutinho para dar, para oferecer para aquele que vem conviver comigo? Porque também nos faz lembrar da parábola da figueira seca, né? Que foi cortada, que foi seca, justamente porque não dava frutos. E nós, que frutos nós podemos dar? Quando o Josué falou que aquela semente pode produzir 30, 60 ou 100 frutos para uma semente, eu fico pensando, se eu conseguir produzir 5 ou 10 frutinhos, eu já vou ficar feliz. Porque é melhor do que estar naquele solo que nada produz, não é? Então, se eu consigo produzir um pouquinho, a gente já fica feliz, continuamos sempre nos esforçando. Mas que frutos, então, seriam esses? Cada um de nós poderia citar de si. Que fruto que eu posso dar na posição em que eu me encontro? Bom, Jesus já nos ensinou que o mais importante é a gente amar, né? O fruto do amor é sempre o fruto mais importante. Mas esse amor, ele vai se converter em ações. Dentro da nossa vida, tendo uma conduta ética, moral, no nosso ambiente de trabalho, no trânsito, com a nossa família. Agora, principalmente nessa época de enclausuramento, né? Que a gente possa avaliar melhor a nossa conduta diante daqueles que estão mais próximos de nós. Que frutos eu tenho dado? Em relação ao meu exercício de cidadão, em relação à minha pátria, ao meu estado, à minha cidade, como cidadão, eu tenho cumprido as leis, eu estou seguindo aquilo que me é exigido, dando frutos de respeito, de cidadania. Eu tenho pensado só em mim ou no próximo também? Frutos de fraternidade e de caridade, mas Ayrton, isso é uma grande dificuldade. Quando a gente vai falar de caridade, logo nos vem à mente a doação de algo que é material. E Jesus, tendo sido, vamos dizer, pobre, né, não fazia caridade material como nós entendemos hoje. Jesus praticava, sobretudo, a caridade moral, levando ensinamentos às pessoas, levando um sorriso, contato, desde as crianças que ele abraçava e beijava e dizia: deixai vir a mim os pequeninos, não esquecendo de ninguém. Ao idoso, ao quebrado, que também precisava da sua palavra, do seu conforto. Então, tudo isso são frutos que, se a gente olhar só para o exemplo do Mestre, nós já temos muita coisa para fazer, sem precisar de valores materiais. Mas se nós tivermos também condições materiais, que fruto maravilhoso nós podemos levar a uma família que necessita do alimento, que necessita do agasalho, né? Frutificar. Se podemos dar 1, 2, 10, 100 frutos, que façamos o nosso melhor, né? Uma oração, um bom pensamento, um sorriso, um bom dia, tudo isso são frutos. Inclusive tem um fruto que é um pouco amargo, que é o fruto do silêncio, que às vezes a gente precisa fazer diante de uma injúria, de uma calúnia. Então são vários os frutos que nós podemos produzir. Se a gente sentar agora e pegar um papel e anotar, nossa, quanta coisa nós podemos fazer frutificar na nossa vida, né? Podemos começar especificamente nesse momento, Paula, pela nossa família. Porque por uma causa, né, que todos nós não gostaríamos que estivesse acontecendo, mas nós recebemos um tempo para ficar mais próximos daqueles que nos são mais caros, que nos são mais importantes, que são as nossas famílias, né? Então, tudo que tu acabou de falar é possível começar dentro da família. Muitas vezes a caridade moral dentro da família, nossos familiares estão precisando. Então, que seja talvez esse o momento
para isso, para com os amigos, mesmo pela rede social, né, pela comunicação que hoje está virtual. Tudo é possível. Aliás, Jesus sempre demonstrou que é possível a gente ter essa conduta para com o semelhante. Ele nunca falou que as coisas seriam fáceis, que seriam muito tranquilas, mas ele sempre demonstrou que é muito possível. E você falou bastante em caridade, né? Hoje nós temos vários profissionais, não vamos aqui citar a categoria A, B ou C, para não sermos injustos e esquecer alguém, mas nós temos várias categorias profissionais que estão se dedicando muito a toda esta situação que a humanidade está vivendo. E a gente precisa ser muito grato a essas pessoas. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa e, claro, a gente não consegue abordar aqui em um tempo tão curto um ensinamento tão grande, tão importante, tão profundo como esse, né, sobre a parábola do semeador e tantos outros. Mas, se você quiser saber um pouco mais sobre a doutrina espírita, nós temos em Chapecó, são 6 casas que são filiadas à Federação Espírita Catarinense, que é o Centro Espírita Amor e Caridade, o Centro Espírita Gotas de Luz, tem a Seara da Caridade, Leocádio José Correia, que é lá no bairro EFAP, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no Presidente Médici, a Associação Espírita Nosso Lar, no bairro Santa Maria. E todas as casas têm página no Facebook que você pode acessar, tem site, você pode acessar também, ver lá as programações. Todas as casas têm palestras públicas abertas, tem lá as informações dos dias, horários. Temos também estudos que agora neste momento, né, até pelos decretos do governo do estado e federal, nós estamos com as nossas atividades paradas em função da proibição da aglomeração, mas quando retornar a gente tem estudos e todas as atividades nas casas espíritas são gratuitas, né? Então você pode participar de grupos de estudo, vai adquirir apenas um livro, uma apostila, e você pode participar e aprender muito sobre a doutrina espírita. Num momento como esse, gente, a gente refletir sobre tudo que a espiritualidade nos traz, refletir sobre, especificamente nós espíritas, sobre a reencarnação, sobre a continuidade da vida, nos traz um consolo muito grande, né? Passamos pela dor também, tanto quanto os outros, não somos melhores do que ninguém, mas nos traz sim um entendimento das situações e um alívio muito grande. Obrigado, Josué, obrigado, Pola, por terem nos acompanhado no dia de hoje. Agradecemos também a todos os nossos ouvintes que estiveram presentes, pela live ou pela rádio. Agradecemos também a equipe técnica, o Henrique, e desejamos a todos vocês um ótimo dia, um excelente final de semana. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.